Então vamos lá para mais uma resolução, tá? Essa aqui foi caiu na ESA agora no domingo, então vamos resolver essa aqui. Tá, muita gente está dizendo que essa aqui é difícil, tá? Mas vamos ver. O pelotão de obras da Escola de Sargento das Armas recebeu a missão de reconhecimento topográfico, que consiste em calcular a área de um terreno triangular ABC, ilustrado na figura abaixo. Os pontos A e B foram acessados normalmente, mas o ponto C estava dentro de uma área minada, portanto inacessível por questões de segurança. Para cumprir a missão, o comandante do pelotão médio, quer dizer, aqui está errado, tá? O comandante do pelotão mediu, tá aqui é para ser mediu, os ângulos CAB, CBA e a distância AB, obtendo respectivamente alfa, beta e A, ou seja, o ângulo CAB, que é esse ângulo aqui, é alfa, o ângulo CBA, que é esse aqui, é beta, e a distância AB, que é essa distância aqui, vale Azinho, tá? Qual a área do triângulo? Então, quer saber qual é essa área aqui. Beleza. Então, vamos botar aqui os dados da questão na figura. Então, o CAB é o meu ângulo alfa, o CBA é o meu ângulo beta, e aqui eu tenho um ângulo C. Beleza, o ângulo C aqui no vértice C. A distância de A até B é Azinho. Ok. Eu vou chamar aqui de Bzinho e aqui de Czinho. O que eu preciso que vocês lembrem aqui? Primeiro, lei dos senos, tá? E também, além da lei dos senos que eu preciso lembrar, é o seguinte: se eu tenho um triângulo, eu tenho dois lados dele aqui, por exemplo, um lado x e um lado y, e eu tenho um ângulo formado entre eles, um ângulo θ. Eu consigo encontrar a área desse triângulo. Como é que eu encontro ela? Isso é igual a meio vezes o produto dos lados, x vezes y, vezes o seno do ângulo formado entre esses dois lados, que seria θ, tá? Então eu consigo encontrar a área se eu tiver dois ângulos e o ângulo formado entre eles. Ok, então eu posso aplicar essa fórmula aqui? Posso. Então minha área, por exemplo, seria igual a quê? B vezes C vezes o seno do ângulo formado entre eles, que é esse ângulo Czinho aqui. E isso, lembrando de dividir por 2. Só que nas alternativas, ó, você tem que olhar sempre para as alternativas, certo? Tá tudo em função de Azinho. Azinho, Azinho, Azinho e Azinho. Ou seja, a gente vai ter que dar um jeito de substituir o B e o C em função de A. Eu consigo achar o B e o C em função de A? Consigo, usando a lei dos senos. Então, utilizando a lei dos senos, que eu vou deixar aqui embaixo, ó, usando a lei dos senos, como é que vai ficar? A sobre o seno de C, então A sobre o seno de C, isso é igual a B sobre o seno de beta. Opa, acabei apagando ali. B sobre o seno de beta. Posso fazer a mesma coisa para o C, para o Czinho aqui. Então, C sobre o seno de alfa, seno de alfa, isso é igual a Azinho sobre o seno de C, do vértice C ali. Ok, então vamos isolar o B e o C, para depois substituir aqui, porque a gente precisa tudo, já expliquei isso, né, em função de Azinho, ó, que é como está nas alternativas, tá? Sempre olhem para as alternativas, quando for essa questão que você tem que manipular as fórmulas, tá? Então eu vou ficar com B é igual a vezes o seno de beta sobre o seno de C, no ângulo, no vértice C ali. E C é igual a vezes o seno de alfa, vezes o seno de alfa, sobre o seno de C. Beleza. Então agora eu descobri aqui para B, descobri em função de A, descobri quanto é que vale B em função de A e descobri quanto é que vale C em função de A também. Vamos substituir agora nessa fórmula aqui que nós encontramos inicialmente. Então a área, vou até passar para a esquerda, talvez eu precise de espaço, tá? Vou botar aqui mais para a esquerda. Ok. Então a área, A, vou fazer uma divisão aqui, beleza. É igual a B, só que B é quem? B é A vezes o seno de beta sobre o seno de C. Vezes, então, B vezes C. C é quem? C é A. Vezes o seno de alfa sobre o seno de C. Beleza, eu fiz B e C, agora tinha o que antes? Já tinha o seno de C sobre 2. Então, seno de C sobre 2. Então, eu substituí o B vezes o C por isso aqui. E eu já tinha, né, seno de C sobre 2, que era o que eu tinha inicialmente aqui. Ok. Então, minha área é igual a A ao quadrado. Ó, seno de C eu cancelo com o seno de C. Então, A vezes seno de beta vezes seno de alfa. Lembrando, sobre 2 vezes o seno de C.
Só que se você olhar para as alternativas, você até encontra o numerador aqui. Que tá aqui, ó. Pronto, estou encontrando aqui o numerador, então eu estou chegando em algo. Porém, eu não tenho esse seno de C aqui, eu tenho que substituir. Eu consigo achar o seno de C em função de alfa mais beta aqui, ou de alfa e beta, como aparece aqui? Consigo. Porque é o seguinte, você tem que lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, se eu fizer aqui, ó, fazer uma divisão, C, o ângulo C, mais o ângulo alfa, mais o ângulo beta, é a soma dos ângulos internos desse triângulo ABC. Ou seja, isso vale 180 graus. Então, meu ângulo em C é igual a 180 menos alfa menos beta. Beleza. Aqui tem um seno de C. Então, como é que a gente encontra esse seno de C? Então, seno de C é a mesma coisa que eu escrever, trocar o C por 180 menos alfa menos beta. Ok. Lembrem do cosseno do arco duplo. Então, por exemplo, seno de A mais B. Isso é o seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Acho que todo mundo lembra disso, né? Se eu colocar aqui menos, o sinal aqui menos também muda no meio deles, tá? Beleza, vamos utilizar isso aqui. Eu vou fazer só uma pequena alteração, tá? Eu vou, ao invés de deixar assim, menos alfa menos beta, eu vou deixar menos, entre parênteses, alfa mais beta. Eu não mudei nada, tá? Eu apenas reescrevi isso. Se você multiplicar o menos 1 aqui, todo mundo fica negativo, tá? Apenas reescrevi, para ficar mais fácil de enxergar, beleza. A gente quer encontrar quanto é que vale esse seno de C, que é igual ao seno de 180 menos alfa menos beta. Então, vamos aplicar aqui aquela fórmula lá que eu escrevi inicialmente. Então, o seno de C é igual ao seno de 180 vezes cosseno de alfa mais beta. Lembre que quando for menos aqui, ó, o menos fica no meio da equação. Menos seno de alfa mais beta vezes o cosseno de 180. Beleza, seno de 180, pessoal, é zero. E cosseno de 180 é menos 1. Então, como vai ficar aqui? Ó, o seno de C, o seno de C, seno de C, isso é igual a... Já tem o menos aqui, ó, menos com menos dá mais, então vai ficar mais seno de alfa mais beta. Beleza, então minha área, agora eu consigo achar uma área. A ao quadrado vezes o seno de beta vezes o seno de alfa. Tudo isso sobre seno, duas vezes, tá? Tem que lembrar do 2 aqui, ó, 2, que multiplica o seno de alfa mais beta. Vamos ver aqui, exatamente gabarito B, né? Gabarito B é o nosso gabarito aqui. Então, reparem, tem que lembrar de quê? Primeira coisa, a lei dos senos. Lei dos senos. Segunda coisa, como achar a área de um retângulo tendo dois lados e o ângulo formado entre eles, que é justamente essa área aqui que eu expliquei lá no começo. Tá? Então, se eu tenho dois lados de um triângulo e o ângulo formado entre eles, eu consigo achar a área. Beleza. E por último, o seno do arco duplo. Tá? Do arco duplo não, seno de, por exemplo, aqui seria, no caso, seno de A menos B. Isso ficaria o quê? Seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. Tá? Foi o que eu apliquei aqui, ó. É como se fosse seno A, cosseno B, seno A. Como tem o menos aqui no meio, entre eles, o menos fica aqui na fórmula. Aí eu encontro que o seno de C é igual ao seno de alfa mais beta, tá? Fazendo toda essa continha aí. Qualquer dúvida é só escrever nos comentários aí, tá? Lembrando que eu tenho um cupom no Fênix Concursos Militares, domingos 10, tá? Você ganha 10% de desconto. E agora eles têm um concurso para a ESA e mentoria também. Então, vão lá, utilizem o cupom. E se tiverem alguma dúvida sobre essa questão, é só me mandar.